Nesse vídeo hoje aqui eu vou tratar do caso que está bastante discutido aí, que no meu entendimento, primeiro eu falo em relação que você leva em consideração a assimetria das informações, né? Que a primeira as informações disponíveis, as possíveis distorções, tanto próprias como das secundárias, as assimiladas de fontes secundárias, né, que são jornais e demais noticiantes ou divulgadores da notícia. Então peço e as próprias, né, que são as intelectuais e as profissionais, né, com estudo, a dedicação, a formação de qualquer um, mas eu dou uma visão de eleitor, né, de cidadão e de eleitor. E o segundo ponto que me toma é que eu carrego também, então eu tomei a simetria como uma espécie de cláusula pétrea, a possibilidade da simetria de informações como uma cláusula pétrea. E também um princípio que eu sigo, que dependendo da situação eu gosto de utilizar, por exemplo, quando é algo que não vai infligir a minha própria integridade física, ou em acordo com a importância, eu prezo por seguir um princípio de Gorgias, né? Que ele fala que às vezes é melhor, Sócrates, né, na verdade, segundo Platão, que às vezes é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma, né? Claro que se fosse pensar num ministro do Supremo Tribunal Federal, isso talvez seja impensável, né? Considerar que o ministro possa fazer uma injustiça, né, para alguém, isso é impensável. Mas não significa, eu não afirmo que não possa fazer. Por exemplo, um caso que eu nunca vi, mas é um caso aí que me pega aí, que dizem, né, as más línguas, como dizem na mídia, que é que o ministro, se parece que o ministro não sei se é verdade, né? Daí, como eu falei, daí ele entra a minha limitação, até minha preguiça, né, de não ir a fundo, mas é um fato que dizem, né? Diz aí, nunca vi o senhor ministro se pronunciando, que é que ele não deportou, se eu não me engano, uma pessoa condenada por tráfico de entorpecentes, se eu não me engano é isso, não sei se da Espanha, se eu não me engano, ou de um outro país, porque não houve um quid pro quo, por exemplo. Não sei se é verdade, mas é um fato que, no meu entendimento, enquanto cidadão, enquanto eleitor, desabona a conduta não desse ministro, mas de qualquer outro, né? De qualquer profissional, né? Uh, Sendo então do servidor público, um funcionário público, então isso na minha visão é inadmissível, né? É uma espécie, se é verdade, mais uma vez, se é verdade. Isso é uma espécie de, sei, né, uma espécie de jogatina, né, com a coisa pública. Então, hoje o que se tem aí, e hoje aí que se tem em relação à questão que agora apareceu, se não me engano, se não me engano, apareceu uma nota, né, do senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a tratativa das reuniões com os funcionários do Banco Central e demais entidades do setor financeiro, tratou-se da lei Magnitsky, né? E eu já vi aí divulgadores, noticiadores ou a mídia, né? Até mesmo já aceitando, ou ao menos em manchetes, aceitando essa versão, né? Eu, em acordo com a minha conduta, eu faria agora trago a baila um personagem da escolinha do professor Raimundo. Tem fotos, né? Ou ata, no mínimo há uma ata com essa reunião e transcrita, né? Há filmagem sobre isso? Não há, acredito eu. E já também deixo parecer que caso, independente dos serviços prestados do senhor ministro Alexandre de Moraes, na minha visão de eleitor e cidadão, é inadmissível isso, a ligação de um ministro
no caso advogando ou tomando parte num processo, alguma coisa desse tipo, e se levando em consideração ainda que dizem, né, que a senhora esposa do senhor ministro Alexandre de Moraes é advogada do Grupo Master, né, do Banco Master. Então isso aí, na minha visão, não haveria outra alternativa que no mínimo, a perda da função, né? E isso eu trato para qualquer cidadão, né? Não é um caso específico, mas é inadmissível um ministro do Supremo Tribunal Federal, inadmissível. Então eu pergunto, né? Para afirmar e com todo respeito à palavra do senhor ministro Alexandre de Moraes e até mesmo do senhor Galípolo, que é do Banco Central, e isso é na minha visão, e não levo isso apenas para eles, eu levo como uma espécie de conduta com vida apenas a afirmação, não é satisfatório, tratando-se de serviço de coisa pública, o grau eleva-se. Então não há isso, tudo bem, mas isso pode ser até uma espécie de... Não é uma brincadeira, né? Porque eu considero isso muito sério. Mas daí me vem outro pensamento, são de coisas simples, né? O cidadão comum, por exemplo, qualquer empresa de telefonia, de internet, bancos, né? Os bancos, né? Bancos, até mesmo, se eu não me engano, corretoras de valores imobiliários, que mais? Concessionárias de serviço público, como energia elétrica, todas as conversas de um consumidor, de todos os consumidores, né? No Brasil são 200 e... Vamos colocar, vamos botar aí 150 milhões de consumidores, tendo uma unidade, vamos botar então 50 milhões de unidades consumidoras, então que não sei, 60 milhões de unidades consumidoras, mais ou menos, daí se distribui uma média de 4 pessoas por unidade consumidora, vai a 200 milhões. Então são 200, não, são 50 milhões de ligações, potenciais ligações que obrigatoriamente, não sei se por lei, acredito que sim, são gravadas. Ligou para um banco, conversa gravada. Ligou para uma concessionária de serviço público, energia elétrica, água, gravado, registro. Serviço de telefonia, internet, registro telefônico. E no serviço público, e aí entra aquilo que não posso usar a palavra denigre, mas trabalha contra as autoridades públicas que fazem esses tipos de reuniões, onde não são filmadas, e nesse ponto, embora eu tenha profunda discordância do senhor Jair Messias Bolsonaro, quando ele, na minha própria concepção, uma daquelas reuniões ministeriais que ele filmou, me parece que aquilo é muito transparente. Pode-se criticar o conteúdo apresentado, mas não se pode negar que nesse contexto aquilo trata-se de um princípio, se não me engano, do artigo 37, que é o princípio da publicidade. Então, isso joga não apenas contra esse ministro, em caso, mas contra todos os outros, né? E eu sou um defensor de que não haja nem sigilo telefônico de servidores públicos, principalmente aqueles que trabalham com decisões políticas, e isso inclui o próprio ministro, as próprias cortes superiores e até as demais, né, desembargadores também. Conversou, nós vamos num restaurante conversar com um advogado, gravado, não quer, não vai, ninguém obriga ninguém. Então isso peca contra essa classe, são as classes que com todo mais uma vez com a licença
assimetria de informações, não há, de fato, alguém que os controle, né? Por exemplo, investigações, né? Eu já vi casos dizendo que o senhor ministro Gilmar Mendes conseguiu interromper, mais uma vez, peco pela simetria da informação. O senhor ministro Gilmar Mendes, e não é aqui nada aqui contra ele, que ele conseguiu, tempos atrás, cessar a investigação da Receita Federal contra ele. Isso é algo, nesse ponto eu digo até mesmo de se acreditar, é óbvio que não, mas dizem que aconteceu, né? Não posso afirmar, mas também não nego, né? Mais uma vez peço licença à assimetria das informações, né? Então, os ministros pecam nessa... Não eles, né? Todos os políticos, toda essa classe, né? Pecam nessa parte de não fazer transparecer seus atos, né? Um jantar aqui, uma reunião aqui, um jatinho, tá doido, vai pegar o jatinho, você acha que não está no direito de pegar um jatinho? Gravado, serviço público, meu, tu é servidor, não acha que isso não convém, abandone o cargo, e abandone o cargo, e isso é inexorável, né, na minha concepção. Agora, outro ponto que me toma em relação ao ministro, a versão dada e apresentada por ele, é que eu me pego, bom, mas o ministro, ele é a última autoridade em relação às decisões judiciais, né? Teria ele necessidade de manter, de profissionalmente, manter mas porque me parece que ele foi fazer, porque o ministro que decide, notório saber jurídico, necessita da da, da consultoria ou da assessoria jurídica do presidente, do ministro do Banco Central e dos demais bancos, sendo que ele é a pessoa incumbida por lei para tomar as decisões. Seria muito mais plausível que então ele tomasse essas consultorias sobre a lei Magnitsky com seus próprios colegas, ou cortes superiores de outros países, próprios Estados Unidos, e os demais países que seguem essa lei Magnitsky, Inglaterra, Europa, França, e essas seriam as pessoas ideais a prestarem a devida assessoria, não apenas ao senhor ministro, mas a todos os demais ministros. Por quê? E eu cito um exemplo que de rigor intelectual, por exemplo, o senhor Deltan Dallagnol. O senhor Deltan Dallagnol, hoje, na minha concepção de cidadão e eleitor, ele, e isso talvez e a posição que hoje ele ocupa, que é aí de youtuber, de influencer, de comentador, ou até mesmo de um possível candidato a algum cargo público futuro, né? A um cargo público futuro, é o cargo quando ele deveria estar. E por que disso? Por um simples fato: ele, enquanto promotor, que se aparece em gravações, e ele pedindo e necessita, ou solicitando, assessoria do juiz Sérgio Moro. E então, da mesma questão, o mesmo modelo de pensamento que eu emprego para ele, eu emprego para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, se o ministro Júlio de Moraes necessita dar sendo que ele não é apenas ele tem o seu gabinete jurídico, a sua assessoria, e também os demais ministros, que são caso, porque, sendo o contrário, ele toma conselhos e uma assessoria, né? Porque não pode passar disso, uma assessoria ao ministro com pessoas com um gabarito inferior ao seu. Então, que significa que
que esse profissional talvez não esteja à altura, ao gabarito da função, dos requisitos e da função que ele desempenha. Da mesma forma que eu falei para o senhor Deltan Dallagnol, né, que ele, enquanto promotor, não era a pessoa preparada a exercer aquele cargo naquele momento. Por quê? Porque, como um cargo independente, ele demandava orientação e do melhor modo de proceder, do melhor modo de agir, da melhor maneira de abordar determinado assunto, sendo que aquilo, salvo engano, beira até mesmo a ilegalidade, né, a interferência, né, no processo judicial. Então não me parece correto. Claro que posso estar enganado e haver diferença, né, nessa demanda do senhor ministro Alexandre de Moraes em relação à demanda do senhor Deltan Dallagnol, promotor para com os juízes, órgãos independentes. Agora, não me parece, sendo que ele é a pessoa, ele poderia incumbir seus próprios assessores, né? E como mais uma vez eu digo, contratar seus pares na Colômbia, na Argentina, no Chile, no México, nos próprios Estados Unidos, na Espanha e na Europa, sobre as melhores interpretações das cortes superiores, né, que são quem decidem, né? Ou quem deveria, em caso me parece que não seja esse o caso, então entendemos que a corte brasileira é despreparada ou desatualizada. Seria isso.